Olá, Rádio Regional RS, Suzy Andrade com podcast Conversas Filtradas. E hoje eu estou recebendo aqui um vereador, está no seu quarto mandato e eu vou deixar ele se apresentar então. Boa noite, Suzy, boa noite aos internautas do Conversas Filtradas. Bom, meu nome é Dilamar de Souza Soares, tenho 54 anos, mas todo mundo me chama de Dila, tá? Então, Dila. Eu sou formado em História e sou acadêmico de Direito. Estou no meu quarto mandato de vereador em Gravataí, por graça e honra dos votos, em 4 eleições que a população de Gravataí me confiou. Antes disso, eu tive 2 mandatos de conselheiro tutelar e antes disso também eu trabalhei 6 anos no sistema Fase FEBEM. Projeto de lei sobre o canabidiol. Coisa séria, gente, e nós temos aqui alguns relatos e algumas perguntas. Então, vou começar. Eu quero saber como é que está a comissão, porque o projeto foi aprovado por unanimidade, né? Sim. Então, como que está neste momento? Porque tem que criar uma comissão, parceiros, pesquisa, médicos, como que isso vai ser? Em que pé nós estamos nesse momento? Assim, eu vou te responder, mas depois eu gostaria de dizer como é que eu tive a ideia. Ah, sim. Como é que foi, porque ela tem um nascedouro sempre. Terminou a eleição, eu comecei com um processo de dor nessa parte do pescoço aqui da cervical. E dor, e ainda estou, nesse processo. Só que isso acabou desencadeando em mim uma crise de ansiedade violenta. Eu não desejo isso para ninguém, tá? Foi muito sério mesmo. Então, praticamente janeiro, dezembro, final de dezembro, janeiro e fevereiro foi assim os piores dias da minha vida. Durante ali uns 18, 19 dias eu sequer conseguia dormir. E aí eu nunca vou esquecer, uma terça-feira me deu uma crise de choro. Naquela crise de choro, eu lembrei que depois, em 23, no meu curso de Direito, nós fizemos um seminário lá na CESUC. E nós, com o pessoal da enfermagem, da psicologia, e nós fomos discutir a utilização da cannabis. E até então, eu te confesso que nunca teve no meu horizonte. E eu, naquela crise de choro, me lembrei deste seminário que nós discutimos. E eu fui direto para o computador. E aí eu encontrei o Centro de Endocannabiologia do Rio Grande do Sul, que é a única clínica onde os médicos totalmente são prescritores da cannabis. Como eu estava naquela crise, óbvio que eu procurei um psiquiatra. A consulta foi R$500, tá? E aí eu fui como uma alternativa, bom. E no caminho, quando eu fui até a consulta na clínica, eu pensei comigo assim, olha, se isso for bom, se for bom para mim, eu neste momento que estou vereador, eu tenho a condição financeira de pagar uma consulta particular, de buscar o tratamento mesmo que seja eu tenha que importar, por que não eu lutar para que as pessoas que também necessitam, que também estão com o mesmo sofrimento dos outros, que eu então sou vereador da 4ª Economia do Estado do Rio Grande do Sul, que eu possa ofertar isso de alguma maneira para as pessoas. E eu fui com isso e fiz essa promessa para mim mesmo. E assim, eu sou obrigado a confessar, porque eu tive que sentir a dor dos outros para poder pensar. Foi isso mesmo, sendo bem honesto. E aí, como funcionou comigo, eu comecei a melhorar, eu comecei a dormir, eu tirei a Amipitril, Bromazepam, Donarém, tudo que eu tomava eu fui tirando da minha vida. E quando o médico prescreveu, ele não me tirou isso. Tá, eu continuei tomando. Então, a planta, a cannabis, ela tem mais de 400 e quase 500 fitocannabinoides. Cada fitocannabinoide, ele é para um tipo de patologia. Então tem para ansiedade, tem para depressão, tem para mal de Parkinson, tem para fibromialgia, tem para mal de Alzheimer, tem para quem tem problema no estômago, depressão, ansiedade. Cada um é um, porque cada um é um. E já está, a ciência, eu não lembro qual o nome do médico, descobriu que nós temos um centro endocannabinoide. Então, cada fitocannabinoide daquele vai se ligando a um neurotransmissor nosso, desse centro, que ele é responsável pela
as causas que nós temos, entendeu? Claro que isso daí, o médico lá me deu o telefone da dona da clínica, eu entrei em contato com ela, a gente ficou amigo, aí ela dá uma aula, até posso me comprometer. Ali tu entendeu. Ali que eu entendi, exatamente. Mas deixa eu te dizer, antes de você continuar, eu quero te dizer o seguinte, que eu estava te escutando, realmente assim, quando a pessoa se propõe a usar o canabidiol, ela melhora. Eu tive a mesma situação. Eu tenho artrose e artrite reumatoide. Eu estava assim, em dezembro, num estado que eu não conseguia caminhar. Eu fiquei em depressão, ansiedade, era dor na hora de dormir, dor na hora de levantar. Até que alguém soprou no meu ouvido e eu comecei a fazer pesquisa. Vou pesquisar, vou olhar, porque a gente tem aquela coisa da polêmica, aquela coisa, mas não pode, enfim. E até que eu consultei também um médico, e um médico, né, que é especialista nesta área, e ele me receitou. Eu comprei o importado e eu disse, agora eu vou cortar todos os outros remédios para ver se isso aqui mesmo faz efeito. Eu só mantive o do tratamento da artrite reumatoide, que eu faço uma vez por semana. Mas dipirona, oxicodona, que eu tomava direto, como remédio para dormir, remédio para acordar, eu eliminei. E aí aos pouquinhos, tomava muito corticoide também. Aos poucos eu comecei a perceber, o meu humor mudou, a dor, eu não tenho dor, eu tenho desconforto, que eu sempre digo é diferente, porque às vezes, na maioria das vezes está inflamado, eu tenho muitas inflamações nos membros inferiores, então às vezes eu tenho dificuldade, eu uso uma muleta para caminhar, para apoiar, mas eu não tenho mais aquela dor horrível. Então quando a Alice Pacheco, né, o SUS e tal, e eu digo assim, não, vou convidar a Odila para conversarmos sobre isso, porque eu me identifico com isso, eu quero saber como vai funcionar, porque realmente, pessoal, depois que a gente começa a usar, e são para várias doenças, né, é para convulsões, é para crises epiléticas, para dores crônicas, para problemas de cerebral, espasmo infantil, então é necessário, e é necessário que isso chegue a todos, né, de alguma forma, que chegue, porque realmente assim, comprar, né, requer tu ter uma condição financeira, tu fazer uma economia para, né, juntar um dinheirinho, mas vale a pena, porque realmente assim, eu mudei da água pro vinho. No primeiro mês, lá em janeiro para fevereiro, eu já senti totalmente a diferença. E até as pessoas que são próximas a mim, como é que tu tá? Claro que tem dias que tá inflamado, porque inflama direto, mas aquela dor, eu não tenho mais. Município de Gravataí tem na sua rede municipal, nas escolas municipais, não nas estaduais. Nas estaduais eu não tenho número, mas nas municipais nós temos 29 mil alunos. Desses 29 mil alunos, 2.568 têm algum tipo de patologia. Dentre elas, 1.238 com espectro autista. E ele é fundamental, eu tenho vídeos de alunos que daí começou a chegar até a mim, né? De que em 2022 não entraram dentro da sala de aula. Grau 3. A família entra na justiça, ganha o tratamento com canabidiol e hoje em 2025 ele está dentro de uma sala de aula interagindo quase que como se fosse uma pessoa normal. PETA que tu perguntou nesse momento, tá? Então a lei está aprovada, falta a sanção do prefeito, só que antes eu trouxe a doutora Letícia aqui, ela hoje sentou com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, porque nós temos que colocar os protocolos de como é que vai funcionar daqui para frente, porque não vai ser uma corrida desenfreada, porque nada é, né? Aí tu vai ter que ter, esses alunos vão ter que ter, ou nós vamos ter que capacitar os médicos da rede, e aí eles têm que aceitar também, né? Capacitar os médicos da rede, ela vai coordenar toda a implantação desse projeto, e aí a gente vai fazer, o município vai bancar o tratamento. No caso, então, os médicos dos postos de saúde, né, vão receber todo esse conhecimento para liberar a receita, né? Vai facilitar, porque vai ser direto nos postos de saúde. Exato, para poder prescrever. Pega a receita, vai na farmácia do SUS e retira. Claro, o que pode demorar, tá? Como eu te disse, até tu implementar tudo, como uma dosagem, que eu posso ter epilepsia e tu também. A dosagem para mim
ela pode ser diferente do que para ti. O fabrico do canabidiol pode ser diferente. Então, vai ter as fases de teste até tu regular, tá? Porque, por exemplo, no caso do meu tratamento, eu comecei com 4 gotas sublinguais à noite. Aí depois eu passei para ver se o meu organismo estava bem. Eu fico com o telefone dos médicos. Aí, graças a Deus, o meu organismo ele não rejeita nada, né? Então ele topa tranquilo. E agora hoje, por exemplo, é 6 e 6, né? À noite e pela manhã. Só que, por exemplo, eu tenho um tipo de ansiedade e de tudo que, por enquanto, não tem o fabrico nacional aqui. Aí eu tive que importar. Porque quando tu vai na Anvisa, tu deve ter, tu olha ali, tem... É um questionário. Um questionário. Não, e tem um monte de medicações ali. Porque hoje tu tem países como Estados Unidos, Espanha, Canadá, que fabricam direto, todos estão muito mais avançados na pesquisa do que nós. Realmente, se tu for importar, sai muito caro. Tem medicação que custa R$3.000. Digamos que fosse permitido a plantação da cannabis, a maconha, aqui para fins industriais, para fins medicinais. Eu vou te dar os dados de 21, tá? Aí, o país poderia ter arrecadado 30 bilhões de reais e gerado mais 328 mil empregos. Além de ter um tratamento acessível e eficaz para quem necessita, né? É que nem assim, eu não levanto a bandeira aqui, não estou dizendo que vocês saem de casa, larguem seus tratamentos e partam para o canabidiol, né? Não, porque tudo é uma questão do organismo e do teu médico. Eu, por exemplo, eu faço uso, mas eu não larguei meu tratamento da artrite reumatoide, eu vou no reumatologista, né, direitinho, mas eu me livrei totalmente, gente, das dores que são insuportáveis. Eu tenho uma pergunta aqui, vou abrir no meu celular, da Lise Pacheco, ela é presidente do grupo de fibromialgia aqui de Gravataí, e ela pergunta que para os fibromialgicos, que é uma doença neurológica que tem dores crônicas sem cura, ele pode ajudar, né? Certamente, né? Sim, não, é difícil, né? O pessoal da fibromialgia ainda tem uma outra história, porque é difícil de diagnosticar e às vezes, né, é a empresa, o patrão não entende, o médico não sabe, né, dar o diagnóstico do que é. Então ela é fundamental para a fibromialgia. E tem muita gente fazendo isso, tanto que foi uma conhecida que me indicou. Mas ela disse, tu vai falar que tu usa? Eu comentei que eu ia fazer uma entrevista, né? E tu vai falar? Eu digo, mas eu não tenho por que esconder. Porque é uma coisa assim que realmente mudou bastante a minha vida com dores, assim, realmente, assim, eu me sinto muito melhor. Mas é de organismo para organismo. A gente não tá aqui, largue seus medicamentos todos. Não é assim também. E cada um vai reagir de uma maneira. Tanto que quando eu comecei a fazer uso, eu cortei, eu disse, eu vou tirar todos esses medicamentos para ver realmente o que está fazendo efeito, para não ter uma confusão ali. E na primeira semana eu digo, não agendei nada, não marquei nada, porque eu fiquei com medo de me dar alguma coisa, né, alguma reação diferente. E eu digo assim, não, vou, né, cuidar para ver como é que meu organismo vai aceitar isso. E depois eu só, tá tranquilo, eu tô fazendo uso agora, tô bem melhor. Então, eu estou aqui com o vereador Dilamar, né, como é conhecido, e me diga uma coisa, para esse processo todo, a gente sabe que é um pouco lento, né? Sim. Tem as comissões, as parcerias, uma estimativa, assim, por baixo. Praticamente os protocolos, eu acho que hoje foram apresentados, foram definidos, tá? Agora vai para o prefeito, tem até o dia 10 para sancionar, eu acho que ele vai fazer um evento, vai convidar o pessoal da fibromialgia, vai convidar o pessoal das mães de alguns alunos autistas, porque estão vendo a luz no fim do túnel, pela primeira vez tem a luz no fim do túnel, né? E aí vai agora para o período de capacitação dos médicos. Enquanto isso é preparado um processo licitatório para comprar, vai ter que ter algumas variações do canabidiol ali, né, nacional, e até mesmo de quem tem, também vamos estudar com quem, com acesso às associações que já estão registradas, que fabricam, que têm os seus engenheiros, que também têm
né, a parte química e que plantam aqui no Brasil, né, no estado de Santa Catarina principalmente, porque o que vai acontecer? Tu pode ter para certo tipo de pessoa que tenha fibromialgia, que tu tenha que ter uma dose maior do THC, porque ele é para dor. Então tu vai ter que comprar isso, tá? Porque não é o SUS que vai disponibilizar, tá? É um programa do município de Gravataí, é o município que vai disponibilizar. E eu vou tentar que o SUS coloque muito mais dinheiro que o governo federal, porque certamente nós vamos economizar, muitas pessoas vão menos utilizar o hospital, vai menos utilizar o SUS, porque é uma planta, olha, para te dizer assim, milagrosa o óleo, tá? Que algumas dosagens, né, é o CBD mais o THC. Exato. E tudo é a dosagem. Tem remédios que é só o CBD, não vai precisar, enfim. E é como a gente falou, cada corpo reage de uma forma e cada enfermidade, né? E ainda tem, por exemplo, tem o canabigerol, tá? Que é aquilo que eu estou aprendendo também, tá? O canabigerol é como se fosse assim, ó. Ele é o broto novo. Então, se faz, que é o meu caso que eu vou precisar, que ainda não estou fazendo aqui, ele vem com todos os fitocannabinoides. Então, ele é muito mais potente, entendeu? Então, ele vem com todos. Então, é por isso que tem que ter a regulação, porque são 480. Tem da flor também, que se faz, então... Para além disso, tá? Tu pega o cânhamo, que é uma derivação menos potente da cannabis, mas que ele é especialmente rico para tu fazer produtos de estética. Então, eu vou dizer para além. A fibra, a roupa, ela tem muito mais durabilidade. Então, tem uma série de itens, né? Que não é só o que a gente, infelizmente, a gente conheceu a cannabis ou a maconha pela parte do THC que tem na planta, que ele é muito forte mesmo, que é o que dá o barato que acaba tirando, né? É que na verdade ele tem um limite, 0,2% não, ele de pode, THC. Não, ele pode, geralmente se coloca 0,2%. O que dá o barato, que pode fazer com que tu saia do ar mesmo, o máximo, assim, é 30 miligramas. Então ali já não. Mas o resto por exemplo, eles estão testando com pacientes oncológicos também, para dor, por uma série de coisas. Aí tu vai aumentando, né? Então ela tem muito a avançar ainda, tá? Na verdade, a gente tem ainda muito tabu, né? E são assuntos que não são discutidos, né? E é bom a gente levantar isso. Né? Vamos falar mais, porque lá atrás, gente, os povos indígenas, como é que as pessoas se curavam? Com plantas. Né? E a gente sabe que tem indústria farmacêutica também, né? Já é outro assunto, né? Mas eles também vão aderir, tá? Mas o que eu digo assim, ó, em média, as pessoas gastam aí, quem tem condições, de 700 a 800 reais de farmácia, né, por mês, comprando remédio para dor, remédio, e tá fazendo mal até pro fígado, para outros órgãos também. Tudo tem o seu lado, né? Claro. Mas eu acredito muito. Ele é um fitoterápico, né? Que o cannabis, né, o canabidiol, ele é o caminho para muitas doenças mesmo. Mas essa coisa da droga, tá? Toda medicação que a gente toma é uma droga. Melhor que uma coisa fica ruim para outra. Vamos lá, quando tu vai para o hospital ou quando tu tem muita dor, muitas vezes tu tem que usar morfina. A morfina nada mais é do que derivado da popola, que se faz cocaína, que se faz heroína. Mas as pessoas já estão morfina, daí as pessoas entram no ouvido assim de uma maneira mais suave. Vai falar em canabidiol, maconha, maconheiro, né? É por aí, o pessoal vê dessa forma. Por isso eu digo, a gente tem que quebrar né, esse tabu, falar mais, desenvolver, trazer mais matérias, conversar mais sobre isso, fazer mais debates, entendeu? Porque as pessoas têm que se ligar, olha, isso aqui não é bem assim, porque aquela cultura que a gente tinha está mudando. É uma questão cultural também. Mas tu sabes que daí saiu, quando propus a lei, saiu todos os órgãos de imprensa aqui da cidade, e teve uma que me chamou em especial, que eu me lembrei eu estou no gabinete de manhã, e aí me liga um jornalista, cara, me manda uma foto, eu não quero, me manda uma foto diferente, não manda dentro que os outros saíram só colocaram uma plantinha para botar, ele quis tirar foto. Aí eu me lembrei do jornalista Paulo Santana, que numa coluna da Zero Hora, ele
pegou e apareceu numa foto e com uma caixa de Viagra, eu usei Viagra, e aquilo foi um estouro. Aí eu estava de manhã na Câmara, eu peguei o frasco com a caixinha do extrato de cannabis que eu estava utilizando, e cara, eu tirei uma foto, e aí eu coloquei assim, ó, eu utilizo, porque, tipo, cara, talvez eu, na quarta economia do Estado, eu possa chamar atenção. E aí foi um estouro nas redes sociais, e aí, para minha grande surpresa, tá 99% das pessoas defendendo e já entendendo. E olha, que foi longe. Me ligou gente aí essas associações que produzem me procuraram, o laboratório me procurou, pô, parabéns, vocês estão... Tem vereadores de outra cidade procurando, e aí hoje, para minha mais alegria, porque eu já tinha falado isso com o prefeito, mas ele está hoje era dia dele na Câmara prestar esclarecimento sobre os primeiros 90 dias de governo, tá? Ele é orgânico para os vereadores, para quem fosse lá. E aí o vereador questionou ele a respeito do autismo. E aí ele pegou e disse, olha, hoje, e casualmente hoje de manhã eu tive com ele lá e apresentei todos os números para ele. Olha, o vereador, o Dylan, até eu tinha saído, porque eu tinha uma consulta médica. E aí eu disse, olha, ele acabou de sair, mas eu vou dizer para você, eu estive lá, ele me mostrou tudo como é que vai funcionar. E nós vamos implementar o programa aqui, nós vamos ser pioneiro no Rio Grande do Sul e nós vamos tratar eles com cannabis, porque eu tiro o chapéu para ele, porque teve coragem de botar a cara nesse tema, e foi ele que botou a cara dele. Então, nós vamos tratar isso. Claro, demora um pouco, porque o setor público não é igual ao setor privado, gente, tá? Tem uma série de coisas. Tu tem que abrir o processo licitatório, tu tem que fazer isso, olha, eu não vou sair. Como é que o médico não sabe e vai chegar lá para uma criança que tem autismo, tu vai tomar 20 gotas por dia? Não pode, né? Então tu tem que fazer isso. Mas que tipo de fitocannabinoide tu vai ter, tu entendeu? Então por isso que vai demorar, mas é um grande passo. Eu sempre costumo ser bem realista, tá? O ano que vem vai estar funcionando a pleno. E eu espero também, assim como muitas pessoas que eu tenho certeza que estão com esse sentimento de alguém levantou esta bandeira e agora vai ser tratado como tem que ser tratado. Vamos quebrar esse tabu. Gente, estou aqui então com o vereador Dilamar, do seu 4º mandato, que aprovou aí, né, trouxe, né, a lei que foi aprovada sobre o uso do canabidiol. Então, muito obrigada. Considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer dentro daquilo que eu me permiti conhecer até agora, né, porque eu não sou médico. Por exemplo, a doutora Letícia, ela tem 7, 8 anos trabalhando com cannabis, então ela tem uma vasta experiência. Até um dia numa conversa nossa brincando, de ela, eu nunca usei, tá? Mas eu passo dia e noite pensando na maconha, porque além disso ela é uma médica geriatra e médica da família, então ela tem experiência de vila, tá? De bairro, com a dor das pessoas, né? Eu acho que talvez isso tenha batido, e eu sou muito honesto em dizer, e tenha me dado esse start, porque eu senti a dor do outro. E quando a gente sente a dor do outro, eu fiz, não que eu nunca tenha trabalhado, eu trabalhei demais, eu acho que até tempo que eu tenho reflexo, tá? Embora as pessoas critiquem muito, porque não acompanham o meu dia 24 horas. Eu sempre digo, tá achando que eu não sou Deus, eu não vou resolver todos os problemas do mundo. Se fosse fácil, alguém já tinha resolvido. Já tinha realizado. Exatamente. Né? Mas eu coloco sempre à disposição, das 7 da manhã até as 11 horas da meia-noite, anda comigo para ver como é que é o dia, pega meus telefones, responde, abre o meu WhatsApp, é tudo aberto, pode ver o meu Instagram, pode ver o meu Facebook, as mensagens, as demandas do dia a dia, desde da pessoa mais simples até o empresário que necessita da política. Tudo é a política e tudo passa, essa cidade, quer queira ou não, passa pela Câmara de Vereadores. Então a gente vai procurando fazer, mas a gente coloca uma coisa, até que enfim alguém fez alguma coisa, ou eles não fazem nada. Aí outros também perguntam, depois de eleição, como é que pode se eleger 4 vezes? Gente, ninguém se elege 4 vezes se é vagabundo e não trabalha. É simples. Porque o povo se identifica, né? Exatamente, né? Quem trabalha, porque eleger os mesmos, não. Porque se trabalha e muito mesmo. É que as pessoas aparecem, geralmente,
E eu vou te dizer mais ainda, tá? As pessoas votam em mim mais pelo favor pessoal que eu faço para elas, não pelo coletivo, que nem é o caso desse projeto da Cannabis agora. Esse é um projeto coletivo. Eu não melhorei a rua de ninguém, nada disso. Tá, mas isso aí sim é saúde pública, né? Isso aí vai diminuir fila em posto de saúde, vai diminuir fila em hospital, vai diminuir uma série de coisas. Mas eles não conseguem enxergar isso. Eles conseguem enxergar, se eu sou mais amigo do prefeito, eu consigo o asfalto com a rua. Mas vai diminuir mais ainda, sabe o quê? As dores. As dores, é isso aí. Então isso pra mim eu tô feliz. Sempre as pessoas estão me reconhecendo por causa disso. Eu acho que é porque, principalmente dessa vez, eu confesso, eu pensei nisso porque eu estava sentindo dor. E aí, como deu certo para mim o recurso que eu fui buscar, agora eu vou lutar para que as pessoas que neste momento, né, tinha a condição financeira de custear o tratamento, né? Tinha e tenho, mas eu vou buscar para aqueles que não têm. E graças a Deus eu estou conseguindo cumprir exatamente isso. E com as pessoas certas, independente do partido, isso que é legal. Exato, mas foi um trabalho árduo de convencimento. Desde o secretário da Saúde, isso é trabalho, tá? Eu não vou convencer o prefeito e o secretário da Saúde, todos os atores, a implementar uma política pública dessa, se eu não tenho tempo de estar lá na rua, às vezes, vendo, tu me manda um WhatsApp, ou tá tomando chimarrão com alguém. Certo. Porque eu tenho que estar lá convencendo o prefeito, eu tenho que estudar, que nem hoje quando eu tinha uma série de números para mostrar para eles, desde econômicos até dos números daquilo que nós tínhamos no município. Então eu fico muito feliz que eu consegui convencer o prefeito, que eu consegui convencer todo mundo, e se Deus quiser a gente vai conseguir que aquelas pessoas que não têm condições tenham acesso ao tratamento aí, no máximo a partir do ano que vem. Eu estou sendo assim exagerado, tá? Porque tem todos os protocolos a cumprir, que também não é assim. Certo, então muito obrigada pela tua participação, por ter vindo aqui na nossa Rádio Regional RS, e nós voltamos na outra semana com outro episódio aí do Conversas Filtradas.